Fala, rapaziada, tá começando mais um episódio do nosso Podzão, podcast de esportes aqui do portal Roma News, e no episódio de hoje vamos falar sobre a rodada de empates dos clubes paraenses na Série C e também na Série D. Fique por aí e não perca que tá começando mais um Podzão. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando logo pedindo aquela moral pra vocês, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, deixa o like nesse vídeo e também nos nossos outros conteúdos, tem muita coisa bacana pra você acompanhar aqui no nosso YouTube, youtube.com/romanewsoficial, você pode conferir lá conteúdos jornalísticos, de entretenimento e, claro, os nossos podcasts. Lembrando, esse podcast você pode ouvir também no Spotify. E hoje, nessa segunda-feira junina, né, dia 5 de junho, já entramos no mês de festas juninas. Recebo aqui Lucas Neves do portal Roma News. Fala, Lucas, tudo bom, mano? Fala, tudo nosso. Vamos lá, mais um podzão. E o Ronaldo Santos, mais uma vez, dando essa moral pra gente do canal RS Live Esportes. Acertei? Acertou. E aí, mano, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Lucas. Bora falar de esporte porque, enfim, nesse final de semana, para uns foi bom, mas para outros não foi tão bom assim. Para uns foi ruim, para outros foi péssimo. Tipo eu isso, não né? queria falar assim. Eu queria Ser pegar, mais eu otimista. queria amaciar um pouquinho, mas muito obrigado por ser realista. Meus amigos, porque quem esperava um final de semana de vitórias paraenses, pelo menos na Série C e na Série D, todo mundo empatou, né? Aquele meme da Dilma. Quem ganhou, quem perdeu, todo mundo empatou, ninguém empatou, entendeu? Fica assim. Todo mundo ficou no empate, começando pelo sábado, o Remo foi fora de casa enfrentar o Brusque lá no Augusto Bauer, empatou em 1-1, Leão saiu na frente e tomou um empate. Aí no domingo, o clássico, Águia de Marabá e Tunaluso Brasileira, lá no estádio do Souza. Já é clássico, né? Já é clássico, né? Vamos considerar clássico, Vamos considerar né? clássico. É. Dois times brigando lá em cima na Série D. Atual campeão paraense em campo. Exato. Exato. E aí, 0-0 lá no Souza, debaixo daquela lua. Nossa. E um pouquinho mais tarde, aí, depois o Paysandu enfrentou o São José lá na Curuzu. Mesmo esquema do Remo. Começou vencendo, parecia que ia levar os 3 pontos para casa, mas pegou um empate no segundo tempo. Vamos começar falando do Leão, que era o segundo jogo com o técnico Ricardo Catalá. A torcida azulina tinha uma certa expectativa para ver como que o time ia atuar fora de casa. Acredito eu que bem melhor do que como vinha atuando com Marcelo Cabo. O Remo, apesar disso, vem seguindo a escrita de fazer gols em todos os jogos dessa Série C, né? São 6 jogos, 6 gols, né? Então o Remo, pelo menos, deixando o seu tento, mas deixou escapar o empate. E com esse resultado, o Leão continua na lanterna agora da Série C. Voltou, né, para a lanterna, na verdade, porque o América de Natal, na noite de ontem, acabou vencendo o seu jogo. E a Aparecidense também acabou vencendo ontem, na verdade, o Ipiranga. Fora de casa. E aí, as coisas, apesar de ter pontuado, eu falava durante a semana aqui na rádio Roma FM que o Remo, devido à situação que estava, o empate já estava valendo. Mas pelo que o jogo se demonstrou, acho que o empate saiu até com gosto amargo na boca do torcedor remista, porque dava para ter ganhado o Brusque, né? Cara, exatamente isso que tu falou, né? Devido às circunstâncias, não foi um bom resultado. Mas se levar em consideração que o Catalá chegou agora, é um jogo fora de casa, o Remo nessa Série C muito ruim fora de casa, não só nessa Série C, nos últimos anos, né? O Brusque é um time enjoado, aquele estádio esquisito, né? Um estádio meio estranho. Acanhado, né? Acanhadíssimo. Muito estranho. Acanhadíssimo. Aí é um ponto valioso, mas, cara, como tu falou, aquele gostinho amargo pro torcedor, né? Mais uma falha do goleiro Vinícius. Da zaga também, né? Da zaga, muito bem, né? O pessoal tá indo só em cima do Vinícius. Mais um gol de cabeça, né? Quase metade dos gols sofridos pelo Remo na temporada são de jogada aérea, tem que ver isso aí, né? E o time aproveitou as chances que tiveram. O goleiro, apesar da falha, fez boas defesas, o Vinícius, né? Uhum. Foi seguro, mas a torcida Quase continua. que ele deixa escapar um franguinho, né? Por baixo da perna, né? Ia Aquela ser bola aquele que frango bateu clássico, né? Rapaz, Acabou ia sendo ser- salvo pelo tornozelo. Aí que a torcida ia querer a cabeça do Vinícius, né? Mas um ponto aí, vamos ver. O Remo já tá. Não é dessa rodada, da passada, que fica nessa pra sair da zona. Deixou escapar. Se continuar nessa, não vai sair da zona, né? Tem que vencer o próximo jogo. Cara, eu concordo muito com o que você falou, Lucas. Realmente, pelo que foi o jogo, o Remo tinha totais condições de sair dali com a vitória. Pelo amor de Deus, foi a melhor partida do Remo
na Série C. Onde você pode ver que, diferente do que estava acontecendo com o Marcelo Cabo, onde você não tinha aquela conexão entre os setores, o Remo conseguiu ter ali uma ligação bem interessante no setor defensivo, no meio-campo e no ofensivo. Conseguiu trabalhar muito as jogadas. É bem verdade que a fase de alguns atletas, infelizmente, não está muito boa, né? A gente pode ver o Muriqui perdendo aquele gol ali debaixo da trave, Vitor Pedro também, Vitor também, outro atleta que perdeu um gol feito, mas já dá para se ver uma evolução muito nítida ali no conjunto. Agora, o futebol não é somente o que se joga dentro de campo, né? É o que acontece fora. Então, a gente às vezes acaba focando muito no que acontece dentro de campo, ali na hora do jogo, mas a gente não pode esquecer também o que acontece fora, que conta também nesse processo de construção de resultados. Mas, assim, eu te confesso que, apesar desse gosto amargo do empate, né, porque o Remo com certeza poderia ter saído de lá com a vitória, eu pelo menos percebo no sentimento do torcedor, em conversas que eu tenho e principalmente também nas mídias sociais, que o torcedor tá com o sentimento de que, agora vai. Agora realmente a gente tá conseguindo arrumar a casa e naturalmente os resultados vão aparecer. Agora o Remo vai ter oportunidades dentro de casa com a América de Natal, dia 8, né? 8 ou 9? No feriado, No feriado dia 8, de Corpus quinta-feira. Christi, isso. Até teve a mudança do horário, né? Foi pra O jogo 4 e foi meia pra da 4h30, tarde. Eu achei maravilhoso, inclusive. Porque tava marcado pra 9h30 Tu da noite, é não doido? vai Tu não. já pensou? Como é que acorda na sexta-feira? Pelo amor de Deus, parece uns O jogo vai horários... acabar quase meia-noite. Parece uns horários absurdos que colocam segunda-feira, 8 horas, 8 horas da da noite. noite. Pelo amor de Deus, gente. Enfim, essa é uma outra questão. Mas é uma oportunidade para o Remo conseguir a vitória e conseguir alavancar na tabela, né? Porque a gente fala assim pensando, cara, o Remo tá na lanterna e tudo mais, mas qual é a diferença de pontos o do Remo lanterna? o Remo tem 4, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Volta Redonda com 6. Pois é, então não é difícil sair. Se Só que engatar 2 vitórias, pode até ficar perto ali do G8. até exatamente, encostar, né? mas o problema é esse. É engatar a Engatar, vitória. Engatar a ainda sequência teve- de vitórias. Ainda teve os pontos perdidos, né? 4 partidas, 0 pontos. 12 pontos desperdiçados. Disputou muito a Cara, vida do Remo essas muito 4 difícil, rodadas. Demais. muito iniciais, né? difícil. Mas assim, pra quem perdeu as primeiras 4 partidas, o torcedor do Remo já começa olha, já estamos invicto a 2, né? Ganhamos contra o Confiança, a gente empatou contra o Brusque. Se o Remo seguir nessa atuada com o trabalho do Catalá, é o que todo torcedor quer. Ganha em casa e empata fora. Ganha em casa e empata fora é aquele jogo de Libertadores, né? Sabe praticamente. aquele trabalho de formiguinha? Exato. Agora, o torcedor azulino também sabe que o Catalá não é mágico e cobra reforços, né? Eu acho que ficou claro no sábado, que tem alguns jogadores, por exemplo, o Bochecha, que acabou entrando no segundo tempo, que até então, né, não mostra para que veio. O Claudinei fez o gol, né? Importante. Apesar do narrador lá, né? Dá acesso pro Muriqui, cara. Depois deu ele pro disse- Muriqui. São as dificuldades do off-tube. Exatamente. E ainda complicado. ficou um tempinho sem narração, né? Aquela emoção. Rapaz, eu tava fazendo lance a lance, eu até tuitei sobre isso, fiquei perdido. Acabou narração, não tinha tempo e placar e ficou quase uns 2 minutos fora do ar. Eu falei, rapaz, quando voltou não sabia se o Remo tinha feito gol, se o Brusque tinha feito gol. Os colegas da imprensa aqui fazendo lance a lance nos seus respectivos portais, também ninguém tava conseguindo atualizar. Tava uma confusão. Agora, o Catalá, como eu falei, invicto, né? 2 partidas, uma vitória e um empate. E agora vai jogar um duelo de 6 pontos contra o América de Natal. O América tem 5, o Remo tem 4. Jogo importantíssimo pro Remo se distanciar do América e, quem sabe, poder sair desse Z4. O que vocês esperam para esse jogo que, diria até eu, que é clássico, né? Norte e Nordeste, o América de Natal já esteve em tempos melhores, assim como o Clube do Remo, Sim. mas o Leão voltando a atuar em casa, né? E um jogo onde, mais uma vez, a torcida vai ser de suma importância, né? Um jogo de 6 pontos, né, Lucas? Ainda tem aquele duelo, né? Entre Remo e América na Série C uns anos atrás, culminou no rebaixamento do América. O Remo queria buscar ali a classificação, não conseguiu. Então vai ser um duelo de carga aí. Porque o América, apesar de ter sido campeão potiguar, uma Série C que não era o que o torcedor esperava. Muito ruim e vai ser pressão, né? Eu quero saber se o Catalá vai ter coragem de botar o Vinícius no banco. Essa é a minha dúvida. Ou se ele até pensa nisso, Polêmica. né? Não sei se é o que vocês têm em mente, mas eu acho que pode mudar
Cara, o ânimo da torcida e talvez dos jogadores. Cara, no meio da publicidade existe uma coisa chamada saturação, né? Que é aquilo que, poxa, tu tem aquela marca, tá lá. De tanto que tu utiliza aquela marca, chega um momento em que as pessoas começam a se enjoar daquilo. E aí tu tem que ter o cuidado de preservar aquela imagem. Eu acho que tá na hora de preservar o Vinícius, cara. Eu acho que já tá na hora. Assim, não Vinícius querendo... tá com 38 anos, é isso? 38, se eu não tô 37. enganado. 37 pra 38 anos, eu nessa acho, né? faixa aí. Eu acho que já tá na hora de preservar ele, não no sentido de, ele tá tendo atuações ruins, não, ele tá tendo atuações boas, mas em determinados momentos, em determinados lances do jogo, acaba que às vezes nem é culpa dele em si, sabe? Mas ele acaba ali pagando o pato da história. Então acho que já tá na hora de cuidar um pouco ali da imagem. O Vinícius já é ídolo do Remo, já tá marcado na história do Remo. É um goleiro que, se duvidasse, merecia até uma estátua ali no Baenão. Sim, verdade. Pelo que ele construiu ali, né? Mas a gente tem que ter o cuidado de cuidar da imagem do jogador e principalmente do ser humano, né? Que acaba também sofrendo consequências ali por conta dessas atuações. No lance do gol, sendo bem honesto pra ti, não é que eu não tenha achado falha do Vinícius, mas eu acho que ele não quis disputar a bola confiando nos companheiros de zaga, né? De zaga que poderiam afastar. Foi o que não aconteceu. Mas ali existe uma regra clara no futebol, né? Que a bola na pequena área é do goleiro, independente de qualquer situação. Mas são coisas de lance de futebol que acontece ali rapidamente, às vezes acontece. Cara, mas eu acho que o Remo deveria cuidar muito da imagem do Vinícius. Não, eu acho que essa tua análise foi cirúrgica, isso que tu falou, de preservar, né? Preservar, porque ele não vai deixar de ser ídolo. Mas... Vocês lembram qual foi o último técnico que barrou o Vinícius e botou ele no banco? Foi o Gerson Guzmão no final do ano passado, da Série C do ano passado. Quando o Vinícius vinha passando por todas aquelas falhas. Estava passando por um momento bem conturbado, né? Falha em repar, né? Enfim, tinha vacilado também em alguns jogos dentro do Baenão. E aí botou o Zé Carlos no gol, né? O Zé Carlos tinha, na época, recém sido contratado junto ao Águia de Marabá. E o Remo tem pelo menos 3 goleiros que a gente conhece. Não é que nem... A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. O Paysandu, que tinha o Thiago Coelho e 2 mais ou menos desconhecidos, o Gabriel Bernard e o Alain Bernardon. Agora, a torcida do Remo conhece o Vitor Lube, de ver ele atuando pela Tuna Luso Brasileira. E atuando bem. Atuando bem, exatamente. O Zé Carlos também com boas atuações pelo Águia de Marabá. Agora, o Catalá vai ter que pensar aí o que ele faz, né? Porque um dos líderes do elenco é o Vinícius, isso sem dúvida. Tanto que ele estava naquela conversa, né, com os torcedores quando foram cobrar os maus resultados do Leão. Tá, mas liderança não significa dizer que o cara tem que estar no campo toda hora. Vide Ricardinho no passado. Exatamente. Vamos falar agora do Paysandu, porque ontem, mais ou menos a exemplo do que aconteceu com o Remo, o Paysandu sai na frente num gol muito parecido com o que o Remo toma do Brusque. Verdade. Todo mundo dentro da área e o Nenê Bonilha ali, ó, livre, sozinho, quase não precisou nem praticamente subir muito para cabecear a bola e balançou as redes do Fábio Ramp, mas aí no segundo tempo tava muito quente, tu tava lá, né, Eu Ronaldo? quase desmaiei na Curuzu. Rapaz, Essa que é a verdade. Eu cheguei num determinado momento lá no cantinho onde eu fico junto com os fotógrafos, eu me joguei no chão pra tentar recuperar o ar. merecido, descanso Porque merecido, não dava. cara. Tava muito O que quente, tava quente ontem, meu Deus do céu. Pai Celestial, tava muito quente. Tava muito Tava. quente. 4h30 o horário do jogo. Foi 4h30. O mesmo horário que foi o do Remo, né? Exatamente. Então, muito calor realmente ontem lá na Curuzu. E aí eu acho que o calor também, depois que o Paysandu abre o placar, dá uma certa morosidade pro jogo, o jogo fica um pouco mais equilibrado, só que aí o São José botou o Tylon, correto? O nome do... Tylon, o atacante que... Rapaz, o que ele botou o Paulão pra correr naquele jogo, naquele segundo tempo... Foi uma covardia, viu? Coitado do Paulão. Meu pai amado, o Marquinhos Santos, ele explicou que o Paulão se sentia pronto pra jogar, que conversou com o Paulão antes do jogo, mas eu estranhei muito o Paulão entrar de cara nesse duelo. 4h30 da tarde, numa lua que estava fazendo aos 37 anos, depois de 9 meses parado. Cara, né? Porque na realidade o Paysandu não tem pra onde correr, né? Tanto ali em questão de opção. Tem que aproveitar quem tá lá e pronto. Mas, cara, se eu fosse técnica, porque a gente não sabe, né? A gente fica falando assim muito no achismo e muito na opinião, mas eu não colocaria o cara numa situação dessa.
Eu dava uma preservada. Agora, tem o outro ponto. Quem que poderia estar lá? A fase dos defensores bicolores não são boas. Não é tá boa. fácil, não tá fácil. Não tá fácil. E o gol acontece justamente na costa do Paulão, que, cara, é Parecia que absurdo. tava com 2 sacos de cimento em cada perna, né? Correndo. E tu percebes no vídeo, quando tu fores olhar os melhores momentos, tu percebe que ele tá dando a vida lá pra correr atrás do Tylon. E não tem como. Sabe, parece que aí vocês vão me perdoar. O Tylon parece que pegou aquele cogumelinho especial do Mario. Exatamente. E foi pela diagonal e fez o gol. Tu achou que foi falha do Alain Bernardon no lance? Cara, nessas horas é muito fácil a gente julgar o goleiro, né? Mas eu não achei falha, não. Ele fez o movimento certo. Foi mérito mesmo do jogador tira, de São né? José. Porque Eu também ele não tira achei, o ele ângulo. arrancou cara a cara, muito difícil, não Foi. achei. Mas Não também, achei. se ele pega o Tylon, coitado do Tylon. Meu amigo, ele deu um rapa ali, cara, que se pega no jogador de São José sem o amado. Essa questão aí, né, dos jogadores, falta de jogadores, e teve mais um defensor dispensado, né? Só a informação agora há pouco, que o PH O PH, o Paulo. PH. deixou, né? Então é mais um, Mas, né, o pois volante. é aquilo que eu falei, o Paysandu não tem tantas opções defensivas. E esse é o perigo. Quem tá lá pra ser usado, vai ser usado, independente da forma que tá. Não tem pra onde correr. Isso daí é consequência do planejamento que a diretoria fez pra essa temporada. De quase 50 jogadores no elenco em determinado momento da temporada, né? Nem precisa dizer mais nada. Achei até o jogo do Paysandu não foi tão ruim assim. O time criou. Não achei o jogo ruim chutou, também, não. né? O São José Criou, também foi criou pra cima, mesmo. né? Tô até aqui com os dados. Olha, o time teve 56% de posse de bola contra 44% do São José e chutou 18 chutes, 8 no gol. Enquanto o São José chutou 12, 4 no gol. O time criou, cara. Mas depois do gol ficou naquela morosidade, Relaxou. né? Relaxou. Toque de bola, aí a torcida, mano, perde a paciência, né? Porque tu esperas de um time tu faz 1-0 com metade do primeiro tempo, qual é a reação natural? É ir pra cima e buscar matar o o segundo jogo, né? gol pra Ainda mais matar logo o tratando de jogo. Paysandu. O Paysandu tem que estar lá em cima, Na cara. Curuzu. Tem que ganhar. E a resposta que o time tem que dar, principalmente pro torcedor que foi ontem, pagou o ingresso e entrou, é justamente essa. É ir pra cima e tentar fazer o máximo de gols possíveis pra resolver a parada. Cara, aí a gente vai falar, né, disso. A torcida ficou na bronca, né? Rapaz. Tu tava lá na Curuzu, Ronaldo. Quase fui Debelou. atingido por um copinho. Cara, Teve um colega nosso, né, que foi atingido foi. por um copo também, o Luiz, não é isso? Isso. Colega nosso, radialista também, foi atingido. Eu queria, antes da gente falar dessa polêmica da torcida com a diretoria bicolor, agora também o Marquinhos Santos, eu acho que ele já começa... Tudo bem que eu achei a declaração dele, quando ele falou assim, olha, a gente vai sofrer ainda em junho, um pouquinho de julho, e em agosto o time vai estar... Aí não tem condições também, né? Ele foi um pouco infeliz na colocação dele. Poderia ter dito isso de outra forma. Poderia maciar um pouquinho, né? Mas Poderia. eu acho que agora, já chegando a indicações dele e do Ari Barros, parece que o time já vai tomando um pouco mais a cara do que o Marquinhos Santos quer. O Robinho ontem mostrou isso, é um jogador que Muito bom jogador. da idade de ser mais experiente, né? Eu acho que ele tem mais ou menos a idade do Paulão, inclusive. Mas ele é um outro tipo de jogador. Tava disputando Série B, campeão da Libertadores, aquele né? escanteio que ele bateu foi... Não, justamente. A gente percebe na qualidade na bola parada já do cara, né? E com a bola rolando. E aí, as outras peças, né? Ele botando o João Vieira pra direita, o Paulão na zaga. Eu também não entendi muito a escalação do Alain Bernardon, levando em consideração que o Gabriel Bernard estava passando por uma boa, excelente fase. E tava indo bem, né? tava indo bem. Excelente fase. Mas o Paysandu vai enfrentar na próxima rodada o Operário fora de casa. Lá, vai viajar lá pro sul do país, Já né? De novo. depois de amanhã o jogo. Quarta-feira. Quarta-feira. Exatamente. Pouquíssimo tempo de Pouquíssimo descanso, tempo né? de descanso. E vai pegar a friaca lá no Germano Krieger. Agora, o torcedor do Paysandu, apesar da bronca com a diretoria, acho que pode se sentir um pouco mais tranquilo, levando em consideração que o time mostrou competitividade, mostrou melhor técnica que o São José, e o gol saiu num vacilo, né? A linha defensiva do Paysandu sobe muito, tá na linha que divide o gramado praticamente para marcar, e pega uma bola nas costas. Mas o Marquinhos Santos, aos poucos, agora parece que finalmente o trabalho dele tá engrenando, né?
Deu pra perceber ontem a mudança de postura da equipe, né? Apesar de ter relaxado depois de ter feito o gol, isso daí foi fato mesmo, deu pra perceber que a gente já consegue ver uma característica do Marquinhos Santos, que é justamente essas jogadas de ataque pelas laterais, com velocidade, que é uma característica dele. Já dá pra ver que ele já tá implementando isso, aquelas bolas agudas na área, aquelas jogadas de velocidade, isso tem funcionado. Tanto que o escanteio foi numa jogada dessa. Né, foi uma jogada dessa de velocidade pela esquerda. Assim, essa questão de falar que o time ia melhorar só em agosto, acho que vai melhorar antes. Dá pra vai melhorar antes, vai melhorar antes. Exatamente. Mas é uma coisa um tanto arriscada, né, cara? Porque, porra, tu rasga todo um planejamento que foi feito no início do ano. Aí tu vai, traz outro técnico, traz outras peças. Outro executivo de futebol. De futebol, tu dispensa atleta, tu vai pagar multa rescisória do cara, às vezes não paga, aí o cara vai pra justiça, aí bloqueia a Uma conta. bola de neve, fica né, uma Ronaldo? bola de neve danada, terrível, cara. Coisas que poderiam ser evitadas. A gente precisa sempre dizer isso. Isso é planejamento, né? Isso era pra Ou a ser falta feito dele, na- né? No caso. Era pra ter sido feito antes da temporada começar, né? Teve aquele lance do Paysandu disputar a Copa Verde ano passado. Muita gente botou a culpa Prorrogar nisso. contrato de alguns jogadores, Isso, né? as eleições ali no meio daquele bololô prejudicou o clube, né? Exatamente. Mas fato é, o Paysandu tá na 15ª colocação com 7 pontos. O São José estava ainda no G8, mas com o fim da rodada, que ainda tem jogo hoje, na verdade, acabou saindo do G8, deu lugar para o CSA. E na próxima rodada, como eu disse, o Paysandu vai enfrentar o Operário fora de casa. Mas e os protestos ontem lá na Curuzu, Ronaldo? A orelha do Maurício deve estar quentíssima, né, hoje? Rapaz, foi pesado, viu? Foi pesado. Eu te confesso que eu não tava esperando aquela reação da torcida. Eu te confesso mesmo. A própria imprensa, radialistas da internet, falou que assim, a torcida não vai ter com o que reclamar. O empate é muito ruim, a perda de 2 pontos. Mas a torcida não é pra ficar tanto na bronca. Aí começou todo o protesto. Mas aí é um... Cara, tu entra em uma questão aí que eu acho que o torcedor tá assim, no bom português, tá de saco cheio de ver momentos e devaneios ruins ali no Paysandu. Já são quantos anos que o Paysandu não consegue subir pra B? Desde 2019. Desde 2019, né? 19, Esquecendo- 20, 21, 22. Esquecendo 2019, que teve aquela situação lá. Que o Voaden já assumiu o erro. Exatamente. Mas de conta de 2020 pra frente, o torcedor não quer mais isso, né? Então já tem coisas acumuladas aí, sentimentos acumulados. Paysandu sempre batendo na trave, né? Exato. E aí, no menor das fagulhas que podem acontecer, causa esse incêndio aí danado que já foi esse jogo de ontem, né? O torcedor, eu acho assim, o torcedor tem razão de cobrar. Ele tem razão de cobrar. E não só razão, ele tem que cobrar. Entendeu? Tem que cobrar. É como eu falo, né? O torcedor ele não vai sair da sua casa, vai pegar sol, chuva, não vai deixar... às vezes deixa de comprar alguma coisa pra si, pra poder comprar um ingresso ou pagar o seu sócio e ir pro jogo. E naturalmente ele quer ver pelo menos vontade do time vencer. Pelo menos isso. Ontem o Paysandu até buscou, não conseguiu. Mas aí junta tudo num bolo todo e acontece todas essas situações, tem o cara. direito, né, de protestar, não pode partir pra violência, Com né? certeza. A gente viu casos de torcedores jogando objetos. Jogando sandália, latinha, copo, copo. E atinge até nossos colegas de imprensa, né? Nem a diretoria ali. No jogo do Remo teve colega nosso que tomou banho de cerveja. Voltando aos anos 90, né, no futebol, onde o Bandeirinha pegava banho de cerveja, né, no Bainão, na meu Curuzu. Deus do céu. Eu acho que a partir desse momento que você começa a ameaçar a integridade física das pessoas que estão ali trabalhando, a gente não tá ali passeando nem nada, estamos trabalhando, aí já é uma outra bom situação. ressaltar. Pois é. É isso aí, rapaziada. Então fiquem de olho no Portal Roma News nessa semana pra gente acompanhar esses bastidores efervescentes de Paysandu e Clube do Remo. só pra não passar batido, né? Os resultados da Série D do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, Tuna e Águia ficaram em 0-0, empatando o jogo. O Águia é o segundo colocado com 10 pontos. A Tuna Luso Brasileira é a terceira colocada com 8 no grupo 1. Os dois estão dentro do G4, buscando aí uma vaga nessa próxima fase. E a Tuna jogou Série muito, D. viu?
Foi, eu não A consegui Tuna- acompanhar o jogo. Eu consegui ver os lances ali, os melhores momentos. A Tuna jogou muito, conseguiu neutralizar bastante o Águia. E isso daí não é que o Águia jogou mal, não. O Águia jogou de uma maneira bem aguda, aquela característica que o Do Mataus Águia. sempre coloca, né? Mas a Tuna teve um avanço muito bom. Tanto que, se eu reparar no final do jogo, a torcida da Tuna aplaude o desempenho da equipe. Né? É aquilo que eu falei. Às vezes o resultado não é o que a torcida quer, mas pelo menos viu a vontade, viu ali que o time estava querendo. Né? E a torcida reconheceu isso. Eu achei muito bacana. E são 3 times conhecidos liderando, por exemplo, a Série D, o Grupo 1, perdão, né? O Nacional, o Nassa, tá em primeiro com 12 pontos. E Tuna e Águia fazendo uma excelente campanha por enquanto nessa Série D. Vamos torcer aí para que as Águias consigam voar mais certeza. alto e quem sabe beliscar uma vagazinha na Série C do ano que vem, Que né? seria ótimo, né? Seria ótimo. Já pensou a gente com 3 representantes numa Série C? Porque a realidade por enquanto é essa, né? Não, na realidade, Remy pelo Paysandu menos... ainda Não, não- calma lá. Vou te ajudar, senão os haters vão pra cima de ti. Verdade. Um na C e 2 na B. Pronto. É o que a gente É o quer. que a gente quer. Mas vamos ver, né? Ainda faltam aí algumas rodadas da Série C para que Remy Paysandu consigam sair de perto desse Z4, é o que a gente espera. Luquita, valeu, mano. Obrigado por mais uma Valeu. participação. Tamo junto. Ronaldão, valeu. Como é que a galera faz para acompanhar os teus lances lá no RS Live Esportes? Foi gol do Nenê Bonilha ontem? Aquela que o zagueiro tira em cima da linha? Eu botei essa enquete. Tem gente falando que foi, tem gente falando que não foi. No meu olho, não foi. Pra mim também não foi. Não foi. Mas fica a polêmica no ar aí, né? Pra quem quiser ver o vídeo, tá lá no YouTube, youtube.com/RS Live Esportes, também no Instagram, @RS Live Esportes. Tá lá tudo disponível pra quem quiser acompanhar o meu trabalho. É isso. A exemplo do que o Ronaldo fez, dá essa moral pra ele e pra gente também. Se inscreve aqui no nosso YouTube e desliza o joinha aí nesses vídeos, tá bom? Um grande abraço, a gente volta na semana que vem. Esperamos que com vitórias de times paraenses no Campeonato Brasileiro, tanto da terceira quanto da quarta divisão. Um grande abraço, tamo junto.